Meu nome é André Marcato, eu sou professor do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa é a aula de programação dinâmica, né? Nós estamos no terceiro segmento de vídeo que compõe essa aula. Nesse segmento de vídeo, nós vamos tratar do assunto de recursividade. A gente observou nos dois segmentos anteriores, né, que a função, né, os subproblemas que compõem um problema de programação dinâmica, os subproblemas que são resolvidos, né, dentro de um processo interativo, eles são recursivos, ou seja, eles, na medida que o processo evolui, sempre chamam a si próprios apenas com parâmetros diferentes. Então a gente vai explorar um pouco mais disso, né, na aula de hoje. Meu e-mail está aqui embaixo. Vai ser um prazer ser contactado por vocês para tirar dúvida ou receber sugestões a respeito do conteúdo aqui apresentado. Nessa imagem que vocês estão vendo, a gente tem um exemplo de recursividade, né? Aqui a gente tem um relógio recursivo, né? Então você tem, né, a figura de um relógio normal, mas no interior, no centro, você tem novamente a figura do relógio, e por sua vez, nesse segundo relógio, no centro dele, você tem novamente no terceiro relógio e assim por diante, até que chega um momento que você não consegue nem mais visualizar o último relógio, né? Então a recursividade é justamente isso, né? Você tem uma determinada imagem ou função que se reproduz, né, a si próprio infinitas vezes, até que chega um momento, né, que você não consegue mais perceber aquela própria imagem, né. Normalmente, né, para poder finalizar esse processo, existe, né, uma condição de contorno, né, como a gente viu nos segmentos de vídeo anteriores, né. Um outro exemplo, né, através de imagem, é essa figura que vocês estão vendo agora, né. Imagine que você tem uma câmera filmando um computador e você projeta essa imagem na própria tela do computador, né? Então você vai conseguindo ver, né, a imagem do computador sendo repetida, né, indefinida, indefinidas vezes, né, até chega um momento que você não consegue mais nem perceber, de tão pequena que vai ficando a imagem do último computador, você não consegue mais perceber, né? Mas esse é um outro exemplo de recursividade. Vamos fazer agora, usando, né, agora uma linguagem de programação, que é o Python, e um ambiente Google Colab, nós vamos fazer alguns exemplos, né, de funções recursivas, começando pelo exemplo clássico, né, que é o exemplo da função fatorial. A função fatorial ela é definida da seguinte forma, né? Fatorial de n, onde n é um número inteiro, é igual a n, e a gente utiliza esse símbolo do ponto de exclamação, né? Então, por exemplo, né, se eu quiser calcular o fatorial de 5, a gente tem o quê, né? Que isso vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se nós observarmos, né, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é igual ao fatorial de 4. Então a gente pode, né, dizer que o fatorial de 5 é igual a 5 vezes o fatorial de 4. Então a gente percebe o que, né? A função fatorial de 5, ela chamou a si próprio apenas com um parâmetro diferente, né? Então o fatorial de 5 é igual a 5 vezes o fatorial de 4. Por sua vez, né, a gente pode dizer que o fatorial de 4 é igual a 4 vezes o fatorial de 3. E assim por diante, né? A gente pode dizer que o fatorial de 3 é igual a 3 vezes o fatorial de 2. E, finalmente, o fatorial de 2 é igual a 2 vezes o fatorial de 1. E aqui a gente tem a famosa, né, condição de contorno, né? Por quê? Porque o fatorial de 1, nesse caso, ele é conhecido e ele vai ser igual a 1. Então, a partir daqui, você consegue desmontar, né, todo esse quebra-cabeça que foi montado, né? Então, agora você calcula o fatorial de 2, que é igual a 2. A partir daqui, você calcula o fatorial de 3, que é igual a 6. A partir daqui, você calcula o fatorial de 4, que vai ser 4 vezes 6, que vai ser igual a 24.
E, finalmente, você calcula o fatorial de 5, que vai ser igual a 5 vezes 24. Isso aqui vai dar 100, 120. Então, a gente percebe claramente que aqui nós temos uma função recursiva, né? Mais genericamente, a gente pode dizer que o fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Isso se n for maior do que 1. E o fatorial de n ele vai ser igual a 1 se o n for igual a 1. Então, essa aqui a gente pode definir, né, de forma um pouco mais genérica, né, a função fatorial que a gente vai passar a implementar agora na linguagem Python. Muito bem, para iniciar o ambiente do Google Colab, basta a gente digitar aqui no seu navegador. Aqui eu estou usando o Google Chrome, vou colocar Google Colab. O primeiro link que aparece normalmente, né, eu vou clicar. Bom, então aqui ele já aparece, né, com os meus últimos notebooks que foram abertos, né, então eu vou clicar aqui em novo notebook. Normalmente eu já clico aqui em conectar, que aí eu vou já linkar, né, o meu ambiente a um servidor, um computador disponibilizado na infraestrutura da Google. Normalmente eu inicio, né, com um bloco de texto, onde a gente vai descrever, né, o que está sendo realizado. Então eu vou colocar aqui, usando, né, o jogo da velha, né, exemplos de recursividade. Vou colocar aqui, né, um outro bloco de texto. Aí eu vou usar dois jogos da velha, né, e vou colocar aqui função fatorial, que é o nosso primeiro exemplo. Por que é interessante a gente fazer dessa forma, né? Que quando a gente clica nesse símbolozinho aqui, né, de contents, a gente tem todo o nosso programa de forma organizada, né? Então, se eu quiser ir para a seção de exemplos de recursividade, basta clicar aqui. Se eu quiser me direcionar para a seção função fatorial, basta eu clicar aqui e assim por diante. Então, agora vamos iniciar, né, o nosso código para resolver, né, a função fatorial. Para isso a gente usa o comando def. Eu vou usar o próprio nome fatorial. Essa função ela recebe como parâmetro de entrada, né, um inteiro, que eu vou chamar de n. E o que vai acontecer? Né? Se esse inteiro for igual a 1, essa função ela vai retornar o quê? 1. Então, a gente pode até colocar um comentário aqui, né? Isso aqui é a minha condição de contorno. Caso contrário, né? Deixa eu fechar aqui meu índice, né? Caso contrário, se o n não for igual a 1, essa função ela vai retornar o quê? N vezes fatorial de n menos 1, igual a gente viu lá no nosso rascunho, né? Para que essa função seja definida, então no momento que eu clicar aqui nessa setinha de execução, aparentemente não vai acontecer nada, né? Porque a gente não efetivamente chamou a função. Então aqui num próximo bloco de código, aí sim eu vou escrever, por exemplo, né, print fatorial 5. Vamos ver o que vai retornar. Olha lá, ele imprimiu 120, né, como a gente esperava, né? Se eu colocar aqui fatorial 4, ele vai retornar 60, né, igual a gente viu, desculpa, né, 24, né, igual a gente viu anteriormente, né? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 vezes 1, 24, tá certo? Então a função ela está chamando a si própria, né, recursivamente, né, mas quem realizou no momento que a gente faz a chamada, a gente não percebe essa recursividade. Se eu colocar aqui fatorial de 7, a gente vai ter lá o número 5040, né, que é o fatorial de 7. Então realmente a gente percebe que é muito simples, né, nesse caso aqui, a gente perceber e implementar a recursividade. Vamos fazer agora um novo exemplo. Vamos olhar agora para a função de Fibonacci. O nosso próximo exemplo é a sequência ou a sucessão de Fibonacci, que é dada pela seguinte sequência, né? Os dois primeiros elementos, eles representam a condição de contorno. O primeiro elemento vai ser sempre o 0, o segundo elemento vai ser sempre 1. O terceiro elemento, ele vai ser dado pela soma dos dois anteriores. Então vai ser igual, né, a 0 mais 1, que nesse caso é o próprio 1, né? Então aqui
a gente vai ter 1. O quarto elemento, ele vai ser dado por quê? Pela soma dos anteriores. Então, quem vai ser esse cara aqui? Ele vai ser dado por 1 mais 1, que é o número 2. O quinto elemento segue o mesmo raciocínio, né? Ele vai ser dado por quem? Por 2 mais 1, que vai ser o 3. Quem vai ser o sexto elemento, né? 2 mais 3, que vai ser igual a 5. O próximo vai ser dado por 3 mais 5, que é o 8. O próximo vai ser dado por 5 mais 8, que é o 13, e assim por diante. Então, como que a gente pode definir a sequência de Fibonacci, né? Como que a gente pode descrever essa função de forma genérica, né? Quanto que vale o f de n para o caso específico em que n é igual a 1? Então, eu estou calculando o primeiro elemento da série. O f de n vai ser igual a zero. Quanto que vai ser o f de n para o caso específico em que o n é igual a 2? Então, estou calculando o segundo elemento da série. Então, f de n vai ser igual a 1. E caso o n seja maior do que 2, então eu queira calcular o terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente elementos da série, o f de n ele vai ser dado por f de n menos 1 mais f de n menos 2, caracterizando assim a recursividade, né? Para calcular o f de n, eu tenho que invocar, chamar novamente o próprio f, né? Só que com parâmetros diferentes, n-1 e n-2. Então, como que a gente pode, né, implementar isso agora na linguagem Python, lá no ambiente do Google Colab? Vamos lá, então, vamos abrir uma nova caixa de texto. E agora, vamos colocar sequência de Fibonacci. E em seguida, né, vamos colocar o nosso bloco de código, tal qual nós fizemos antes. Se eu colocar aqui, né, índice, agora a gente tem lá exemplos de recursividade, eu posso ir para a função fatorial, e agora eu posso ir diretamente para a sequência de Fibonacci. Então vamos lá. Definindo a função, vou chamar aqui de secFib, que vai receber como parâmetro n. Então esse n, na realidade, vai ser a posição do elemento, né, na sequência de Fibonacci. Então aqui eu vou colocar, né, if n for igual a 1, que é o primeiro elemento, essa função ela vai retornar simplesmente 1, tá certo? Desculpe, 0, né? Se n for igual a 2, o segundo elemento da sequência de Fibonacci, essa função ela vai retornar, obviamente, né, o número 1. A partir daí, né, if n maior do que 2, a função ela vai retornar, vou chamar agora recursivamente a função, né, secFib n menos 1 mais secFib n menos 2. Deixa eu fechar o índice aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, quando eu executo, né, esse bloco de código, aparentemente não vai acontecer nada, né, porque a gente simplesmente está definindo a função. E agora, finalmente, né, eu vou inserir um novo bloco de código. Eu vou colocar print sec fib, por exemplo, 1. Aí ele vai retornar, né, vai imprimir o valor 0. Se eu colocar print sec fib 2, que é o segundo elemento da série, ele imprimiu lá o valor 1. Se eu colocar print secfib 3, ele vai somar a soma dos dois primeiros, né? 0 mais 1, isso vai retornar o próprio número 1. Se eu colocar secfib 4, aí ele já vai retornar, como a gente viu anteriormente, o número 2. Secfib 5, né? A soma dos dois anteriores, então agora aqui vai ser o 3. E assim por diante, né? Se eu colocar secfib 6, ele vai retornar agora 3 mais 2, 5, né?
secfib7 ele retorna o 8, né? E assim por diante, né? Da forma como a gente viu anteriormente. Se eu colocar, né, secfib9, por exemplo, ele retorna lá o 21, que é o resultado da soma de 8 mais 13. Agora, nesse momento, cabe uma reflexão. Será que essa função a gente implementou da forma mais eficiente possível? Vamos imaginar que a gente chame a função com o parâmetro 5. Então, eu vou querer calcular o quinto elemento da sequência de Fibonacci. Então, o que vai acontecer? Essa função, de forma recursiva, ela vai fazer uma chamada a F4. Eu vou precisar calcular o quarto elemento da sequência e vou ter que calcular também o terceiro elemento da sequência, para poder somar esses dois valores. A partir daí, o que a gente vai ter, né? Eu vou precisar chamar o F3 e o F2, tá certo? Então, a partir do F4, eu preciso chamar o F2 mais o F3. Por sua vez, o F3 ele vai precisar chamar o F2 e o F1. Beleza, né? O F2 a gente já sabe, né? Ele é igual a 1. Ok. O F1 também já conhece. Ele é igual a 1. Aqui a gente tem também o F2, que a gente sabe que ele é igual a 1. Então, recursivamente, a gente vai retornando os valores, né? A gente vai desempilhando essa árvore que a gente acabou de construir. No entanto, do lado de cá, né, o F3 ele vai chamar o F2 e vai chamar o F1. Obviamente, esses dois caras são conhecidos, né? Então esse cara aqui a gente sabe que ele é igual a 1 e esse cara aqui a gente sabe que ele é igual, igual a 0. Só que vocês conseguem observar que o F3 ele foi chamado duas vezes. Então a gente não precisaria prosseguir com a recursividade a partir desse ponto aqui, se a gente já tivesse resolvido esse nó aqui, a gente já conheceria o F3. Então, esse problema ele vai escalar se eu tivesse calculando aqui, né, o quinto elemento da sequência ou centésimo elemento da sequência. Então, a forma como a gente implementou, ela não está eficiente, né, olhando sob esse ponto de vista aqui, porque a gente vai estar fazendo, né, recálculos desnecessários. Então, a gente tinha que pensar numa estrutura que seja mais eficiente do ponto de vista computacional. Vamos partir para a implementação de uma nova função para calcular os termos da sequência de Fibonacci, só que agora de forma mais eficiente. Para tanto, a gente vai lançar a mão de alguns recursos um pouco mais avançados da linguagem Python. A função ela não vai ficar muito grande, mas eu vou explicando passo a passo como vai ser a nossa abordagem. Inicialmente, eu vou criar um novo bloco de texto. Então, para isso, eu vou criar um capítulo aqui, né? Sequência de Fibonacci eficiente. E agora sim, vamos criar um bloco de código com essa função. Vamos chamar essa função de Fibonacci. Da mesma forma que a função que a gente definiu anteriormente, ela vai receber como principal parâmetro qual o termo da sequência que a gente quer calcular. Só que, adicionalmente, nós vamos colocar alguns parâmetros adicionais que não serão obrigatórios, né, de serem fornecidos. Para tanto, né, a gente vai ter que especificar o valor que esse parâmetro vai receber, caso ele não seja especificado no momento de chamada da função. Então, eu vou criar aqui um parâmetro denominado termos. Esse parâmetro ele vai conter os termos da sequência de Fibonacci, que a gente precisa registrar esse histórico. Na primeira chamada da função, que vai ser a chamada externa, né,
a gente não vai especificar esses termos. Então, nesse momento, né, a gente vai definir essa lista, né, que eu chamei aqui de termos, como sendo uma lista em branco. E eu vou precisar definir uma flag de controle que serve apenas para diferenciar, né, quando a chamada a essa função Fibonacci foi feita de forma externa ou foi feita de forma recursiva. Então, quando eu chamar essa função de forma externa, eu só vou especificar o parâmetro n. Então, essa flag de controle eu vou definir aqui como sendo true. Toda vez que ela for true, significa que a gente realizou a chamada de forma externa. Quando a gente for fazer chamadas recursivas, eu vou especificar essa flag como sendo false. E vocês vão entender o porquê disso no decorrer da implementação. Então, beleza, né? Então, inicialmente eu vou dizer o seguinte: se essa minha flag de controle for true, então basta eu dizer assim, if controle, eu vou criar a minha lista termos. Inicialmente, essa lista ela vai ser preenchida apenas com valores dummy. Então, vou colocar if controle, então se controle for true, eu vou fazer um for que vai percorrer um range que vai de 0 até n. Então, para isso, eu vou colocar n mais 1, porque esse comando range, né, então ele gera valores, né, iniciando sempre em 0 e vai até, né, o parâmetro que a gente colocou aqui, menos 1. Então, se eu quero criar uma lista, né, contendo, né, n elementos, eu preciso especificar isso aqui como sendo n menos 1. E aqui eu vou simplesmente, né, inserindo novos elementos na minha lista termos, que por enquanto está vazia. Então, para isso, eu vou colocar termos.append dummy. Então, eu estou inserindo strings, né, igual a dummy em cada um dos elementos. Né? Então, por enquanto, a minha lista está completamente vazia. Só para efeito de controle, o que eu vou fazer? Só para a gente poder ver que funcionou, eu vou colocar print termos aqui. E vamos realizar uma chamada externa. Mais um bloco de código. Então, eu vou chamar simplesmente Fibonacci. Vou colocar aqui provisoriamente o parâmetro 5. Por enquanto, não temos ainda não tem funcionalidade essa função que a gente criou. Deu erro, né? Porque eu não executei ainda esse bloco, né? Aí que ele está sendo que a gente está definindo a função. Então agora sim vai funcionar. Então lá a gente criou uma lista, né? Que vai, né? Tem 6 elementos, né? Começando no 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por enquanto, todos os termos eles estão zerados. Então, a partir de agora, a gente vai começar realmente a implementação da função, que vai ser muito parecida com a anterior que a gente já havia desenvolvido. Então, se eu colocar, né, se o parâmetro de entrada, se o termo que eu quero calcular, ele for igual a 1, então se n for igual a 1, a gente já sabe que o resultado, né, vai ser resultado igual a 0. O primeiro termo da sequência de Fibonacci, ele é igual a 0. Se o n for igual a 2, a gente sabe que o resultado ele vai ser igual a 1. Muito bem, né? Se o n for maior do que 2, então se eu quiser calcular o termo 3, 4, 5 e assim por diante, a gente sabe que o resultado vai ser igual à soma dos dois anteriores. Então, a soma de duas parcelas, que eu vou chamar de A e B. Então, o resultado ele vai ser igual a A mais B. Só que eu preciso calcular esses valores A e B, né? E agora é que eu vou tomar o cuidado que se esses valores já tiverem sido calculados anteriormente, eu não vou realizar o recálculo. Então, o que a gente vai fazer, né? If termos, né, que é a minha lista, n menos 1, ele for igual a dummy, então, ou seja, eu ainda não calculei o termos n menos 1, aí sim eu vou realizar o procedimento de cálculo. Já vou colocar o else aqui, né? Que se por um acaso ele for diferente de dummy, eu já posso dizer que o resultado ele vai ser igual ao próprio termos menos n menos 1, ok? Vou fazer da mesma forma para o b. Então, if termos n menos 2 for igual a dummy,
significa que eu ainda não calculei esse termo, então eu vou ter que efetuar o procedimento de cálculo. Caso ele seja diferente de dame, então é o else que eu estou colocando aqui, eu já sei que o b ele vai ser igual a termos n menos 2. Beleza, né? Então o que a gente vai colocar aqui no else? Eu vou ter que calcular efetivamente agora o termo n menos 1. Que se eu entrar, se esse if aqui, né, se essa condição for verdadeira, significa que eu ainda não calculei o termos n menos 1. Então, essa função ela vai retornar duas coisas. Né? Ela vai retornar o próprio termo a, que eu preciso calcular, que é a parcela a que eu preciso calcular, e ela vai retornar o próprio termos, que vai ser uma lista atualizada, como a gente vai ver posteriormente. Então, o que a gente vai fazer? Né? Então, vou dizer o seguinte, né, que a vírgula termos vai ser igual, agora eu vou fazer a chamada recursiva, né, a minha função Fibonacci, e eu vou chamar com o parâmetro n-1. Só que agora, a minha lista, né, com os termos da sequência, ela já foi preenchida. Então, eu vou passá-la como parâmetro, tá certo? E eu vou dizer que agora eu estou fazendo uma chamada recursiva. Então, o terceiro parâmetro vai ser false, ao invés de true. Então, dessa forma, eu mantenho o controle de quando essa função ela está sendo chamada de forma recursiva. Então, realmente é simples. Então, eu vou fazer uma chamada recursiva, só que agora com n menos 1, e aí eu vou calcular o termo a, caso ele ainda não tenha sido calculado. Eu vou repetir esse mesmo procedimento aqui para o b. Então, b, termos, e Fibonacci, n menos 2 agora, vou passar o próprio termos como parâmetro, e vou dizer que essa é uma chamada recursiva. Então, muito bem, né? Então, agora sim, eu tenho o resultado, né, a mais b. E agora eu posso atualizar os meus termos, né? Então, olha o que a gente tem, né? Se o n for igual a 1, o resultado vai ser igual a 0. Se o n for igual a 2, o resultado vai ser igual a 1. Se o n for maior do que 2, a gente vai somar as duas parcelas anteriores, só que tomando esse cuidado, né? Se o termo ele já tiver sido calculado, a gente não vai realizar o cálculo novamente. Então, nesse caso, o resultado vai ser igual a A mais B. Então, após, né, todas essas possibilidades, o que a gente vai fazer? Né? Eu preciso dizer que o termos n vai ser igual ao resultado. E agora eu vou retornar o valor da função. Só que existem duas possibilidades. Se a chamada for recursiva, então se o controle ele for false, eu preciso retornar o resultado, né, e a lista atualizada. Então eu vou ter que dizer que eu vou retornar o resultado e a minha lista atualizada, que são os termos, né? E caso, né, o controle seja true, ou seja, eu estou retornando o resultado da função que eu chamei externamente e não recursivamente, eu vou retornar simplesmente o resultado. Beleza, né? Então agora a gente vai inserir um bloco de código, eu preciso executar novamente essa função, né, para ela poder ser novamente definida de forma correta agora. Eu vou colocar, né, print Fibonacci, por exemplo, 5. Vamos ver o que vai ocorrer. Olha lá, a gente tem o 3. Vamos dizer que eu quero Fibonacci agora 9. A gente tem o 21. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, só que agora de forma muito mais eficiente. Vamos provar isso, né? Para tanto, eu vou criar aqui vou importar from time, eu vou importar o comando time. E aí, o que eu vou dizer? Que o início ele vai ser igual a time, e após o cálculo do termo da sequência Fibonacci que eu desejo, eu vou imprimir tempo eficiente igual a time, que é o instante atual, né, menos o início, que foi quando eu liguei o cronômetro, menos o início. E aqui eu vou imprimir segundos. Vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, né? Então, para calcular o nono termo da sequência de Fibonacci, a gente gastou 0,0001 segundo. E se eu fizesse a mesma coisa
para calcular usando a função antiga, né? Então, ao invés de Fibonacci, eu vou chamar aqui o sec fib. Vamos lá? Então, agora aqui vai ser o tempo, vou chamar aqui de normal, ou melhor, antigo, né? Função antiga. Vamos ver? Ah, ele não achou a função antiga, né? Eu vou ter que reexecutar aquele bloco, né, em que eu defini a função, né? Secfib. Beleza? Agora sim. Olha bem, então, usando a função eficiente para calcular o nono termo da sequência de Fibonacci, olha quanto tempo eu gastei. Usando a função antiga, olha quanto tempo eu gastei. Embora a gente está gastando muito menos do que um segundo, né? A gente percebe a diferença, né? Agora, se eu for calcular, por exemplo, o 30º termo, vocês vão perceber que a diferença vai ser bem maior, né? Olha bem, então aqui eu gastei 0,001 segundos na implementação eficiente e 0,3 segundos na implementação antiga, né? Então, se eu calcular, por exemplo, agora aqui o 35º termo, vocês vão perceber que essa diferença vai se acentuar. Olha bem, 3 segundos na implementação antiga e 0,001 segundos na implementação eficiente. Eu vou comentar aqui, porque a gente nem conseguiria realizar esse cálculo, por exemplo, se eu quisesse fazer o cálculo do 100º termo da sequência de Fibonacci. Antes de executar, né, vamos só mostrar, né, que quando eu calculei o 35º, obviamente, os valores têm que ser iguais, né? 5.702.887. Então, tanto na implementação eficiente quanto na implementação antiga, a gente calculou o mesmo termo, né, da sequência de Fibonacci. Só que aqui, se eu colocar, por exemplo, se eu quiser calcular o 100º termo, a gente vai ver que esse cálculo foi realizado, né, em um tempo muito reduzido, né? Obviamente, né, o 100º termo, ele resulta nesse valor aqui bem maior, tá certo? Só que a gente percebe que essa segunda implementação, embora ela tenha sido muito mais elaborada, né, do ponto de vista de implementação computacional, ela realmente é muito eficiente. Para finalizar esse segmento de vídeo, vamos inserir aqui um novo bloco de código. Eu vou mostrar para vocês um caso de recursividade mútua. Digamos que a gente queira calcular, verificar se o número é par ou ímpar. Então, muitas vezes, a gente vai chamar duas funções definidas separadamente, mas elas vão interagir entre elas de forma recursiva. Então, para fazer essa avaliação se o número é par ou ímpar, eu vou fazer uma implementação aqui muito interessante. Obviamente, essa não é a forma mais eficiente de verificar se o número é par ou ímpar, mas vocês vão perceber como a gente realiza, né, uma implementação, né, com recursividade mútua. Eu vou definir aqui uma função denominada ímpar, e ela vai receber, né, como um número, né, como entrada, como parâmetro de entrada. Se esse número for zero, então if número igual a zero, significa então, o que eu tenho que retornar, né? Eu vou retornar return false. Ou seja, o número que eu entrei como parâmetro de entrada, ele não é ímpar. Se esse número, ele else, se esse número, ele for diferente de zero, o que eu vou retornar? Return, eu vou chamar uma função par, só que com número menos 1, tá certo? E agora a gente vai definir a função par. Def par número. If número igual a zero, então eu estou chamando a função par e coloquei o número, se esse número for zero, a gente vai retornar true. Ou seja, o número ele realmente é par. Quando a gente faz comparação, a gente precisa colocar dois sinais de igualdade. Else, então se o número não for zero, se o número não for zero, a gente vai retornar o ímpar número menos 1. Então, vamos rodar esse pequeno bloco de código e vamos agora usar as funções, né? Seria um outro bloco de código, eu vou colocar assim, print
ímpar 3. Olha o que vai acontecer. Ele retornou true. Então, 3 é um número ímpar. Se eu colocar aqui par 3, ele vai retornar false. Se eu colocar aqui par 100, ele vai retornar true. 100 é um número par. Se eu colocar ímpar 100, ele vai retornar o número, vai retornar falso, né? Porque 100 não é um número ímpar. Então a gente percebe que essas duas funções, elas chamaram uma a outra, né, de forma recursiva, interagindo entre si. Então esse é um caso, esse é um exemplo que a gente chama de recursividade mútua. Então, a partir daí, né, a gente encerra esse segmento de vídeo que a gente explorou, né, como construir funções recursivas em Python. E a gente vai partir agora para o próximo, que a gente vai resolver, né, o problema do caminho mínimo, utilizando programação dinâmica, né, mas com uma abordagem, uma implementação recursiva, também aqui no ambiente Google Colab. Espero que vocês estejam gostando. Vamos para o próximo segmento de vídeo.